Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Donas da História. No vídeo de hoje eu vou falar sobre ela, a Rainha Elizabeth II. Ela sim é uma dona da história. Elizabeth Alexandra Mary Windsor, esse é o nome atual e completo da rainha, e é uma combinação dos nomes da sua mãe Elizabeth, da sua bisavó materna Alexandra e da sua avó paterna, a rainha Mary. O sobrenome Windsor foi acrescido por ela na década de 60. Nascida em Londres em 21 de abril de 1926, Elizabeth II não estava destinada a ser rainha. Na linha de sucessão, ela era a terceira. Porém, o escândalo real da abdicação do seu tio Edward VIII ao trono por amor para casar-se com uma mulher divorciada, que era proibido na época, e a morte precoce de seu pai, George VI, em 1952, levou a rainha à coroação inesperada com apenas 25 anos. Momento que marcou a primeira cerimônia real transmitida ao vivo pela televisão para todo mundo. Bem jovem também foi quando a rainha conheceu seu primo Philip com 13 anos de idade. Com ele, ela viria a se casar em 1947. E manter o matrimônio mais longo da história da coroa britânica. Foram 73 anos de união, que só acabou em abril de 2021 com a morte de Philip. Com um fiel companheiro, teve 4 filhos: Charles, o príncipe de Gales, André, o duque de York, Anne, a princesa real, e Eduardo, o conde de Essex. A família de Elizabeth cresceu e ela tem 8 netos e 12 bisnetos. Atualmente, com 96 anos de idade e 70 anos de reinado, a rainha está em alta no mundo pela passagem das comemorações do seu jubileu de platina. Única mulher da história a chegar a essa marca. A soberana mais velha do Reino Unido recebeu 4 dias de comemorações com mais de 200 mil eventos realizados em todos os países onde reina. Uma festa digna de quem é mesmo uma dona da história. Em 500 anos de Império Britânico, a Inglaterra teve 3 rainhas. Foram elas Elizabeth I, que reinou por 42 anos, a Rainha Vitória, que ficou 63 anos com a coroa, e a Elizabeth II, com 70 anos. Elas foram responsáveis por 175 anos de reinado, o que mostra toda a força, soberania e poder das mulheres na região. E nessas 7 décadas, a vida da rainha se confunde com a própria história. Em vida e reinando, ela esteve nos momentos que transformaram o mundo e determinaram como vivemos hoje, como o início da jornada espacial, o primeiro homem pisando na Lua, os planos de viajar até Marte, a chegada da televisão à vida das pessoas, a descoberta do sequenciamento genético ou código genético, a chegada dos primeiros computadores até o metaverso, a criação das vacinas contra a polio até a contra a Covid-19, a primeira tomografia computadorizada, o surgimento dos celulares e a primeira mensagem de texto, a invenção do Google, a explosão das redes sociais. O mundo mudou, tudo mudou nesse tempo, menos a posição da Elizabeth II. Por isso, o rosto da monarca britânica é sem dúvida o mais reconhecível do século. São inúmeros os marcos vividos pela rainha. Em um reinado tão longo, ela também deixou feitos muito provavelmente insuperáveis. Durante o seu reinado, ela conheceu diversas personalidades da história. Já houve 14 primeiros ministros britânicos, 7 papas, Pio XII, João XXIII, Paulo VI, João Paulo I, João Paulo II, Bento XVI e Francisco já passaram pelo Vaticano. Pelos Estados Unidos já passaram 14 presidentes e pelo Brasil foram nada menos do que 24 presidentes. A Rainha Elizabeth II é a governante que mais viajou pelo mundo representando seu país.
Ela fez até agora mais de 265 visitas oficiais e conheceu 120 países. Pela América do Sul, ela só veio uma única vez quando visitou o Chile e o Brasil em 1968. Aqui ela passou 10 dias e conheceu Recife, o Rio de Janeiro, quando esteve no início simbólico das obras da Ponte Rio-Niterói e para ver o Pelé jogar no Maracanã, e em São Paulo para inaugurar o MASP. Para todos esses compromissos internacionais, uma curiosidade da rainha é que ela nunca precisou de passaporte. Por um motivo simples, o documento britânico é emitido em nome dela mesma. Mesmo motivo pelo qual a rainha também nunca precisou de licença para dirigir. Quando se fala da monarca britânica, logo também vem aquela máxima que diz: a rainha reina, mas não governa. Será verdade mesmo? O papel constitucional da rainha é de chefe de Estado, ou seja, ela é a expressão do poder suave. Ela aconselha, ouve, recomenda e administra com muita discrição. Mas se engana quem pensa que a rainha não tem poder. Ela pode dissolver o parlamento e até declarar uma guerra. E ainda é detentora de todos os golfinhos e baleias das águas do país. E por falar em poder, se você não sabe, Elizabeth II é chefe de mais de 15 países que fazem parte da Commonwealth. Entre eles estão a Austrália, Canadá e a Nova Zelândia. Durante o seu reinado, ao todo, 33 países já foram chefiados pela monarca. Com quase 100 anos de vida, a rainha já passou por guerras, escândalos, tragédias e muito mais, e sempre como dona da história. Ela começou a servir o seu país antes mesmo de ser rainha. No início da Segunda Guerra Mundial, quando ainda era princesa com 14 anos, ela apresentava programas de rádio para elevar o moral das crianças com mensagens de esperança. Já no último ano do conflito, Elizabeth II serviu em um agrupamento voluntário de mulheres do exército como motorista e mecânica. Com isso, ela foi a única mulher da família real a entrar nas Forças Armadas e é a única chefe de Estado ainda viva que serviu na Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra, inclusive, ela viveu outro momento que ficou para a história. Em 8 de maio de 1945, o dia que marcou a vitória dos aliados na Europa e o fim da guerra, também foi a primeira e a única vez que a futura rainha, então com 19 anos, deixou o Palácio de Buckingham para comemorar na rua com o povo. Com a sua personalidade firme e sábia no cumprimento dos seus deveres, teve que enfrentar muitos escândalos proporcionados pela sua família, como a morte da nora princesa Diana em 1997, que a rainha foi bastante criticada pelo silêncio de 6 dias após o acidente, que o público e a mídia interpretaram como frieza diante de tamanha comoção mundial. O abandono da monarquia pelo neto Harry, que com sua esposa Meghan abriram mão dos privilégios da realeza, saindo com acusações à monarquia de racismo. E o mais recente, a acusação do filho Andrew de agressão sexual. Absolutamente não deve ser nada fácil a vida da rainha. Elizabeth II também já sofreu um atentado. Foi quando ela passou por uma tentativa de assassinato em 1981 durante um desfile anual do Exército Britânico. Na ocasião, um jovem de 17 anos efetuou 6 disparos contra a rainha, que felizmente saiu ilesa junto com seu cavalo. Christopher Lewis, que na época tinha 17 anos, disparou contra o veículo em que estava Elizabeth, mas errou o alvo. Ele chegou a ser preso. Outros momentos difíceis foram os que marcaram a vida pessoal de Elizabeth II. Além da perda da sua nora, a princesa Diana, ela também perdeu a irmã mais nova, a princesa Margaret, e a sua mãe, a rainha-mãe Elizabeth. Ela também perdeu recentemente o seu companheiro de vida, o príncipe Philip. Mas nem só de histórias pesadas é escrita a vida da rainha. Entre as curiosidades mais amenas da sua vida estão alguns fatos bastante conhecidos, como seu amor por animais, especialmente cachorros e cavalos. Ela teve mais de 30 corgis, sua raça preferida de cachorro. Todos eles foram descendentes da sua primeira cadelinha Susan, que ganhou do seu pai quando tinha 18 anos.
Elizabeth II tem um grande interesse pela equitação, e em particular pela criação de cavalos de corrida. Estima-se que ela teve mais de 100 ao longo das décadas, que no total conquistaram mais de 1,6 mil vitórias em corridas. Por causa disso, a monarca teria ganhado cerca de 47 milhões de reais em prêmios em dinheiro. Esse afeto por animais já lhe rendeu alguns presentes inusitados. Quando veio ao Brasil, a rainha ganhou 2 onças e um par de preguiças de presente. Além desses, a rainha já ganhou um elefante, um par de castores negros e 2 tartarugas gigantes. Os animais foram presentes de outros países e vivem no Zoológico de Londres. Dizem que ela possui uma comunicação toda especial com seus funcionários. É que ela usa códigos incomuns para dar seu recado e pedir aquela ajuda, especialmente usando sua bolsa. Por exemplo, quando em jantares ela coloca em cima da mesa, seria um aviso de que o jantar deve acabar em 5 minutos. Ao colocar a bolsa no chão, a reunião deve ser encerrada e assim por diante. Mas esses códigos também nunca foram confirmados. E por falar em bolsa, Elizabeth II é um ícone da moda, com seus looks exuberantes e coloridos, sempre acompanhados da sua bolsa quadrada preferida. Ela só usa um único modelo de bolsa de uma grife londrina e os rumores dizem que ela tem mais de 200 exemplares. Com uma fortuna estimada em cerca de 500 bilhões de dólares, a Rainha Elizabeth II é o membro mais rico da família real britânica. Ela possui 6 residências oficiais: o Palácio de Buckingham, o Castelo de Windsor, que é o castelo habitado mais antigo do mundo, o Palácio de Holyrood, principal residência real na Escócia, o Castelo de Balmoral, que é a propriedade escocesa privada da rainha, o Palácio Rural Sandringham House, que é a casa de campo privada da rainha, e o Castelo de Hillsborough, residência oficial na Irlanda do Norte. A rainha também reina com muitos privilégios. Além de não ser obrigada a pagar impostos, ela também possui imunidade soberana. O que quer dizer que se ela cometer algum crime, ela não pode ser processada, muito menos presa. A vida nesses castelos também é repleta de ritos. Uma das principais tradições da monarquia é a rainha fazer o pronunciamento de Natal anualmente. E fora desse período, Elizabeth II só fez apenas 5 pronunciamentos. Quando ela falou na Guerra do Golfo, na morte da princesa Diana, o único que ela falou ao vivo, na morte da sua mãe, no seu jubileu de diamante e em 2020 durante a pandemia da Covid-19. A rainha representa o ponto de encontro do povo britânico com a sua história. E que história! Com quase 100 anos, será que a rainha consegue escrever mais capítulos? E daria para ela ainda fazer algo que nunca fez? Dá sim, e a meta é 2024. Com mais 2 anos com a coroa, supera o reinado de Luís XIV, o Rei Sol, que governou por 72 anos e 110 dias. E assim assume em vida o posto de reinado mais longo da história da humanidade. Tá bom para vocês? Esse foi o resumo da história da Elizabeth II. O Donas da História é isso, um espaço para mulheres com histórias grandiosas. E se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nenhum vídeo novo do Donas da História. Aproveita e continue assistindo os vídeos do nosso canal. Eu te vejo no próximo!